Existe algum segredo por trás dos portais? Que são essas datas, né? Dia 2 do 2 do ano que soma 2, dia 5 do 5 do ano que soma 5. Eu recebi várias perguntas sobre isso e também recebi perguntas com relação a aberturas cósmicas. Então é por isso que eu resolvi vir gravar esse vídeo. Vou responder levando em consideração a Kabbalah. E por que a Kabbalah? Porque quando a gente fala de abertura cósmica, a gente está falando muito desse conceito cabalístico, né? E que basicamente vai dizer o quê? Existem datas em que elas têm um grande poder. É como se a gente dissesse que lá nos mundos superiores se abrissem os portões e a gente aqui de baixo, né, da Terra, do mundo físico, conseguíssemos acessar esses mundos superiores e tivéssemos acesso a bênçãos, né? Muitas maravilhas, muitas coisas positivas vindas de lá. Então a gente vai falar que essa abertura cósmica, ela basicamente é isso. É fazer com que a gente aqui consiga acessar essas bênçãos dos mundos superiores. Porém, a Kabbalah vai dizer, por exemplo, que Rosh Hashanah, que é uma celebração que acabou de passar agora, né? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 25 de setembro de 2025, então a gente acabou de passar pelo ano novo cabalístico, que é o Rosh Hashanah. E por que essa data é tão importante dentro da Kabbalah e do judaísmo também, que comemora essa data como o ano novo judaico? Então o que acontece nessa data? Essa data é a comemoração da criação, né, da alma de Adão e Eva. Cabalisticamente falando, quem estuda Kabbalah que está vendo esse vídeo vai entender que tudo dentro da Kabbalah são códigos. Então, embora haja um texto falando sobre determinadas coisas físicas, a gente tem um código ali por trás. Eu não vou entrar no mérito desse assunto para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, tecnicamente, a gente vai comemorar ali a criação da alma de Adão e Eva. Mas é só isso? Não. A gente também vai ter grandes milagres que aconteceram nessa mesma data, nesse mesmo dia de Rosh Hashanah. Que seriam o quê? Que milagres seriam esses? Eu vou citar dois. Que foi a concepção de Isaac. Sara, com 90 anos, engravidou do Isaac no dia de Rosh Hashanah. E a Hannah, que engravidou do Samuel, né, o profeta Samuel, também nessa data. Lembrando que ela, a Hannah, ela passou muitos anos querendo engravidar e ela não conseguia. Daí ela conseguiu esse milagre em Rosh Hashanah. E assim também foi a Sara, né, mãe do Isaac. Então a gente vai ter essas duas mulheres que não podiam ter filhos e que elas conseguiram esse milagre nessa data. Né? E tantas outras coisas também que eu não vou citar aqui, como eu falei, para esse vídeo não ficar muito extenso. Então, quando a gente fala de Rosh Hashanah, a gente está falando de muitos milagres, de muitas maravilhas, de muitas coisas que já aconteceram nessa data, reafirmando que essa data, sim, é uma data em que a gente acessa esses portões celestiais e tem acesso a esses milagres. Também vai se dizer dentro da Kabbalah que é nessa data de Rosh Hashanah, querendo a gente acreditar nisso ou não, a gente vai receber uns pacotes, vamos dizer assim, com presentes, que vai determinar ali o nosso sustento, se vamos ter filhos ou não, se vai casar ou não, se a gente vai viver por mais um ano ou não. Então tudo isso diz a Kabbalah que é determinado dentro dessa festividade que a gente chama de Rosh Hashanah, que não quer dizer ano novo, quer dizer cabeça do ano, início do ano. É onde a semente daquele ano todo é plantado, né? Daqueles 365 dias. Então essa é a visão cabalística sobre um dos exemplos aqui que eu estou citando, é um dos portais que é aberto, ou abertura cósmica, que a gente pode dizer assim também, que é o Rosh Hashanah. Quando a gente fala de nosso Réveillon no calendário gregoriano, a gente não vai ter, da mesma forma que acontece com Rosh Hashanah, milagres, né? A gente não vai ter coisas que, por exemplo, na Bíblia citem que aconteceram nesse Réveillon. Ah, no dia 31 de dezembro aconteceu tal coisa, ou no dia 1º de janeiro. A gente não vai ter essa narrativa.
Então, a gente poderia dizer que se for se basear por isso, a gente não tem no dia 31 de dezembro nada significativo que pudesse nos levar a ter essa comemoração. E aí você pode me perguntar, Bia, mas você acha que isso anularia essa data? Eu acho que não. Isso aqui é a minha opinião pessoal, tá? E por que eu acho que não? Porque a gente vai ter no dia 31 de dezembro pessoas em volta do mundo todo desejando umas às outras dias melhores, mais positivos, muita alegria, saúde, as pessoas estão animadas, elas se abraçam, elas desejam coisas boas umas para as outras, e isso forma uma egrégora muito positiva. Então, na minha opinião pessoal, quando a gente fala de Réveillon do calendário gregoriano, a gente de fato não tem nenhum milagre que a gente pudesse citar que foi feito naquele dia ou algo assim. Porém, a gente vai ter essa egrégora de pessoas desejando positividades umas às outras. E isso é muito bom. Então, eu acredito que essa data, ela acaba tendo mesmo essa energia muito forte devido à união de tantas pessoas desejando coisas positivas. E quando a gente fala de portal 222, 555, aqui a gente vai ter um número muito pequenininho de pessoas, se comparado ao tamanho do planeta, né? E o tanto de pessoas que nós temos no mundo, 8 bilhões de pessoas. Então nós vamos ter um número muito pequeno de pessoas fazendo a comemoração dessa data. Isso anula ela? Na minha opinião, não. Porém, seriam datas, então, que a gente não tem essa força tão grande, como, por exemplo, a gente vai ter no dia 31 de dezembro ou em Rosh Hashanah, que já aconteceram vários milagres, né? E outras datas também, como é o Yom Kippur, dentro da Kabbalah, né? Que vai acontecer daqui a alguns dias. Enfim, então, para responder essa pergunta, o que eu posso dizer, na minha opinião pessoal, é essas aberturas cósmicas que se acontece todos os meses, né? Dia 1º de janeiro, né? Dia 2 de fevereiro, dia 3 de março. Na minha opinião, a gente não vai ter uma energia tão forte porque o tanto de pessoas unidas ali, fazendo essa egrégora de positividade é menor, mas não anula. Né? Não vai ser tão grande, mas na minha opinião não anula. Já quando nós falamos do nosso Réveillon gregoriano, assim nós temos o mundo todo, são muitas pessoas no mundo todo fazendo essa corrente de positividade e desejando ali coisas positivas uns aos outros. Então, para mim, essa positividade, vamos dizer assim, do Réveillon é muito maior devido a isso. Assim como acontece nas aberturas cósmicas que a gente vai ter dentro da Kabbalah. Só que aí deixando já claro, né? Dentro da Kabbalah, a gente tem aberturas cósmicas que vão ter explicações cabalísticas do porquê ser aquela data. Enfim, a gente vai ter um conhecimento cabalístico que vai explicar muito a fundo o que aquilo significa. Então, só a data repetida, nós não temos de maneira cabalística, então não tenho como explicar isso dessa forma, essa explicação, no dia 2 do mês 2 do ano que soma 2, a gente vai ter tal coisa, porque nesse dia aconteceu isso e aquilo. Então, assim, dentro da Kabbalah, até tudo que eu sei, a gente não tem essa informação. Por isso que são portais, então, que não vão ser considerados tão potentes. Mas não quer dizer que não sejam, tá? Isso não os invalida. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se sim, compartilhe ele com outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.